Você sabia que os seus dentes podem fazer parte de uma harmonização facial? Hoje eu vou conversar com a Thaísa, dentista, e com a Carol, dentista também, né? Parceiras aí. E o Dr. Ricardo, infectologista e dermatologista. E a gente vai conseguir entender como que o dente ele pode fazer total diferença na harmonização do rosto. E como pode modificar também essa face com alguns tratamentos. Então, me conta, Thaísa, como que isso pode funcionar para aquele paciente que às vezes está incomodado com o dente, mas não sabe que pode melhorar também a sua face? Na verdade, a posição do dente, ela pode mudar completamente na sua face. Aquele dente mais retraído, aquele dente, ou às vezes muito protuído, muito para frente, pode dar uma alteração significativa na face, né? Quando a gente olha a posição dos dentes da pessoa, tudo isso pode interferir, até para levar mais beleza, não só no sorriso, mas na face também. No sorriso, óbvio, né? Um sorriso mais harmônico, a pessoa acaba ficando mais bonita também, né, Carol? E quando você, por exemplo, faz um tratamento, né? Você consegue melhorar essa estrutura da face e às vezes até minimizar algumas linhas de expressão, né? Às vezes um queixinho muito retraído, que a gente faz aqui na clínica um preenchimento. Mas tem alguma coisa que possa ajudar nessa... Com certeza, não hoje a ortodontia ela é 100% focada na face, né? A gente fala que a posição dos dentes, ela até é, às vezes, secundária, porque a gente pensa primeiro em como o paciente vai ficar, né? Em conservar os traços dos pacientes, né? Aquela característica que ele gosta né, minimizar às vezes a que ele não gosta. Isso é muito importante, né? Porque tem gente que às vezes usa aparelho, tem um planejamento assim errôneo e na hora que acaba o tratamento, às vezes prejudica um pouco a face e acaba fazendo com que a linha de expressão fique mais profundo. Então, isso tudo tem que ser avaliado, né? Com certeza, sim. A gente vê muito, por exemplo, o paciente que às vezes extraiu 4 dentes quando foi para o aparelho, que são os 4 premolares. A boca já fica mais fundinha e aí você já percebe ela aparecendo mais rugas, mais o bigode chinês, né? Às vezes o queixinho mais retraído, porque a posição dos dentes vieram bem mais para trás ali na adolescência. E aí foi quando ela usou o aparelho, não vai ter uma mudança significativa na face naquela época, mas quando ela chegar na fase adulta, vai perceber ali um pouquinho de aparecer mais essas linhas de expressão. Às vezes pode aparecer mais cedo do que... E as modificações do formato da face, quanto mais jovem a pessoa perceber que ela precisa dessa alteração, melhor ela procurar o atendimento ortodôntico, né? Sim. Porque você tem mais possibilidades de mudança, mais possibilidade de aparecer. Eu lembro muito, a minha família toda, as pessoas têm uma arcada superior muito estreita. Então, assim, todos os meus filhos tiveram que usar aparelho para expandir um pouco o tamanho de arcada isso superior. Isso é muito interessante. E isso muda o formato da face. Né? Exatamente. Assim, e eu lembro que eu usei aparelho também na época. E na época eu estava entrando na idade adulta e eu lembro do dentista falando comigo, geralmente, quando é criança, o osso separa e recalcifica no meio, forma outro osso e nunca mais volta para o lugar. Exatamente. Às vezes, adulto não consegue. O que a gente consegue fazer é inclinar um pouco dentro. Mas já melhora um pouco. Então, uma avaliação também em um tempo mais precoce, para avaliar, por exemplo, se é uma pessoa muito micrognata, se é uma pessoa que tem um queixinho muito para dentro ou muito para fora, ou se é a parte de cima que é pouco desenvolvida, que precisa desenvolver um pouco mais, muito às vezes o conjunto de tudo, né? Porque geralmente acontece muito as duas coisas juntas, né? Tempo, é extremamente importante a avaliação da criança, porque Sim. você muda completamente o rosto da criança. É até um trauma nela mesmo. Às vezes a criança já chega no consultório já falando, o coleguinha brinca porque eu não tenho bochecha. Sim. E aí você vai ver que depois a pessoa vai querer fazer um preenchimento, uma coisa, sendo que ela poderia ter trabalhado uma questão estrutural num momento um pouco mais precoce. Isso, e melhorar aquele rostinho, melhorar e ser um adulto. E uma coisa que eu acho legal, assim, que no consultório eu sempre falo com os meus pacientes, é a idade de tratar esse problema aí, por exemplo, né, que você citou.
a idade ideal é entre os 6 e 10 anos de idade. Então, às vezes, os papais ficam assim, mas vamos esperar trocar todos os dentinhos pra gente ir no dentista, fazer avaliação com o ortodontista. Não, é a partir dos 6 anos de idade. Caso não tenha nada, a gente vai falar, olha, ok e tal, né? Lá pra frente a gente refaz essa avaliação. Mas, às vezes, a intervenção nesse momento tira aquele paciente de uma cirurgia ortognática lá na frente. Sim. Né? E eu ia falar isso, às vezes o pai tá preocupado na posição só do dentinho de leite, mas ele tem que lembrar que às vezes é a arcada que é pequena, às vezes é a arcada que é mais pra frente ou mais pra trás. Sim. Então, essas alterações, elas são a idade precoce que devem ser trabalhadas, né? Assim, de preferência. Preferencialmente. E com maior eficácia também, né? Exatamente. E, por exemplo, essa posição dos dentes, aí é uma pergunta mesmo minha. Elas chegam a atrapalhar a questão da respiração? Sim, da respiração, da fonação, da mastigação, né? Às vezes a criança não vai conseguir se alimentar direito mesmo, né? Então, E às vezes o pai e a mãe não atina, né, pra isso. Né? Exatamente. E engraçado, essas criancinhas, assim, que tem esse problema, essa maxila, às vezes, mais atrésica, você olha pra criança, assim, é uma carinha de cansado, aquela olheira, aí você trata a criança, assim, aí 2 meses depois que você tá tratando, você olha, assim, até o rostinho, o vigor da criança é outro. Já muda. E a criança melhora também. A gente já vi casos, assim, de pais falando que depois que colocou o aparelho na criança, ele até foi... tá agindo melhor na escola. Às vezes porque a criança dorme melhor, tinha dificuldade de respirar. Consertando aquilo ali, melhorando o rostinho dela, ela agora passa mais ar, que é aquilo que você falou. Melhora a respiração, melhora tudo. E às vezes o rostinho cansado, que ela vai ficar, às vezes por ter a maxila atrésica, aí depois chega no adulto, um adulto com muita olheira, que isso aqui é mais fundo, eu quero fazer preenchimento porque meu olhinho é mais fundo. Às vezes, se tivesse tratado a criança, já vai ter uma diferença grande na face. E vale algumas dicas, né? Assim, por exemplo, se você nota que o queixinho é muito pequenininho, ou se o queixinho é muito pra frente, vale a pena procurar um dentista mais precoce. Com certeza. Se o dente encosta muito no outro e um é muito mais inclinado, ou pra frente, ou pra fora, ou pra trás, tá encostando mais do que devia. Então é importante também para as famílias saberem, né? Assim, olha, de criança, se tiver essas alterações, tem que procurar um dentista. É importante. Na verdade, também eu acho né? interessante procurar um dentista que trabalhe com criança. Sim. Porque hoje a gente vê muitos ortodontistas e que o foco é o adulto, porque realmente em consultório que a gente mais tem é adulto. E aí chega num profissional que às vezes não tem costume de trabalhar com criança, ele vai olhar a posição do dente só e falar assim, olha, a posição pode esperar trocar todos os dentes para poder alinhar. E às vezes não trabalha essa questão da face, do céu da boca, né? Então é interessante levar num profissional que tenha essa relação com criança. E com a ortodontia, né? Nesse com caso. O ortodontista que já tem esse mais tato com a criança, né? Para poder perceber esses pequenos detalhes, né? E outra coisa que tem assim, se a pessoa não tratou de criança, mesmo assim vale a pena tratar depois de adulto, né? Porque mesmo que você não mude toda a estrutura, a gente, por exemplo, que mexe com essa parte de harmonização facial, com a parte de preenchimentos, a gente vê muito isso. Às vezes, você vê as duas coisas. Você vê, às vezes, uma pessoa que faz tratamentos estéticos, que tem uma pele bonita, tem, às vezes, as proporções bem feitas, mas na hora que ela sorri, o dente não expõe bem, ou o dente expõe demais, ou a gengiva aparece muito, ou o sorriso não é um sorriso legal, e que isso pode ser modificado com a ortodontia e que traz muito mais beleza para a pessoa. Sim. É interessantíssimo isso, porque a gente consegue perceber hoje, às vezes, muitas mulheres que chegam no consultório e quando, às vezes, a gente faz os implantes, a gente melhora a quantidade de dentes. Porque, às vezes, tem uma falha lá no fundo e ela fala assim, não influencia nenhuma na minha estética. Quando eu vou sorrir, quando eu converso, não aparece. Mas aí você acrescenta aquele dente lá no fundo, o preenchimento do lábio, o preenchimento na bochecha, o volume volta. Aumenta o volume. Sim. E é aquilo. Às vezes ela iria preencher com um ácido ou com alguma coisa e só de preencher o volume aumenta esse terço inferior da face. Então, aumentando esse terço, vai ficar muito mais bonito, muito mais harmônico. Então, quando a gente chega nesses pacientes, a gente tem que olhar, olha, mesmo que às vezes na sua estética não vai influenciar, mas você precisa daquele dente. Lógico que também pela mastigação, a falta de um dente vai fazer muita diferença para a mastigação também. Mas para aumentar esse volume, melhorar a face.
Sim. Vai dar toda a diferença. E quando adulto, esse aparelho, ele pode trazer algum problema, assim, em questão da parte óssea, da movimentação? Como que funciona isso para adulto? O importante é a gente sempre ter um bom planejamento, um bom diagnóstico, né? E analisar os exames dos pacientes mesmo. Olha, o tratamento é desse jeito. Às vezes a gente precisa de intervenção de outros especialistas. Por exemplo, às vezes a gente tem um paciente que já tem uma perda óssea, né? Hoje a gente não pode movimentar a dente que tenha alguma doença periodontal ativa. Então, a gente precisa tratar esse paciente primeiro para depois fazer o tratamento ortodôntico, Colocar né? na balança, né? Isso, o que, e tudo que realmente é necessário. Isso, com o paciente, falar assim, olha, isso vai ser desse jeito, né? E conduzir o tratamento da melhor forma possível, né? E hoje, Carol, a gente tem vários tipos de aparelho no mercado. Vários. E qual que é a diferença desses aparelhos? Hoje em dia, todo mundo está falando muito do Invisalign, né? Qual que é a diferença dele para esses aparelhos que a gente tinha antigamente, né? Tradicionais, que era de ferrinho, né? Como que é a diferença, assim? O Invisalign, ele é meu xodó, né? Sou suspeita. É porque, assim, hoje pra gente colocar os dentes no lugar, a gente não precisa mais de usar o aparelho convencional, que é o dos ferrinhos mesmo, né? Mas assim, a gente também tem que ter indicação, tá? Por isso que é importante a gente fazer a avaliação. Não é todo mundo que pode usar o Invisalign. Não. Há alguns casos e a gente tem que conversar muito com o paciente sobre a expectativa dele, sobre o que a gente consegue fazer, sobre até onde vai os tratamentos com alinhadores, né? Mas assim, hoje o Invisalign, ele traz para o paciente muito mais liberdade de, por exemplo, usar um aparelho e aquilo não afetar na estética dele. Tem muita gente que usa o Invisalign, às vezes você nem sabe que ela usa, assim, às vezes um pouquinho... Você não tão perto, você não vê, não percebe, né? E além disso, também tem a comodidade. Uma das coisas que os pacientes reclamam muito do consultório é assim, não vou poder comer minha pipoca, não vou poder comer, sei lá, meu docinho de amendoim, que eu gosto de morder uma maçã. O Invisalign não, você tirou ele, você faz a refeição que você quer fazer, lógico que tem alguns cuidados, né, e tal, porque a gente costuma ter alguns pontinhos ali de resina que chama attachments, que eles ajudam a movimentar. Mas, assim, é bem mais tranquilo que um paciente que usa aparelho fixo, né? Então, E o aparelho fixo, ele deve ficar, né, manchadinho quando... Depende muito do paciente. Não, o paciente que higieniza, que limpa bem, que escova, que passa o fio dental, não fica. A gente não tem esse problema. O problema, isso de ficar marquinha, é mais quando o paciente não higieniza e aí vai manchando mesmo, como se manchasse o dente ou uma carizinha que tá aparecendo ali. Mas se o paciente higienizar bem tudo, o ideal é não ficar nenhuma mancha. E a gente ainda fica no pé, né? A gente fica lá o tempo inteiro aqui, ó. Você tem hoje que tá bom, não. Aí a gente dá uma pegadinha no pé. Precisa limpar. E tudo. Criança usa Invisalign ou é só pra adulto? Sim, a gente tem uma linha da Invisalign que chama Invisalign First, né? Que ela é pras crianças, né? A gente tem uma taxa, às vezes, de adesão legal, porque... É justamente essa questão, né? O menino colocou aparelho fixo, não foi colaborativo, né? Assim, com relação à quebra das pecinhas, com relação à higienização. Então, o Invisalign tá ali para isso também. E a precisão da movimentação, tudo do software do Invisalign é maravilhoso, assim, é muito inteligente. O problema é fazer a criança e o adolescente colocar o aparelho. Esse é outro se ponto, não né? usar, se não tiver uma adesão... A gente precisa muito da disciplina, então a gente... Tem que olhar e bem como se é que criança. A pessoa usa o dia todo, a noite toda? Pelo menos 20 horas por dia. O indicado é tirar ele só para se alimentar. Tirou, se alimentou, volta com o Invisalign. Mas o mínimo que você precisa usar para que ele faça o efeito são 20 dias. 20 horas. 20 horas, 20 dias. Tadinho, né? 20 dias, esse é ótimo, Nossa, né? Só 20 dias, esse é tudo de bom, né? Não, 20 horas. 20 horas por dia. E a pessoa precisa ir várias vezes no consultório ou não? Eu gosto de acompanhar meus pacientes de perto, mas também depende muito, né? Eu gosto de ver todos os meses, a gente vai lá ver como é que tá o andamento do tratamento, olha se perdeu alguma desses attachments que eu falei, né? Que ele ajuda na movimentação. A gente avalia tudo como um todo, né? Mas eu tenho um paciente, por exemplo, que fez o aparelho comigo
e tá indo para Portugal agora, vai ficar lá até o final do ano, e no final do ano a gente se vê, a gente vai fazendo chamada de vídeo e acompanha. E o Invisalign desse paciente foi planejado. O Invisalign, ele deve dar até esse conforto mesmo de mobilidade, de não precisar ir, assim, toda hora, ficar muito preso, né? Diferente do outro aparelho. Não, né? Hoje, por exemplo, antes de vir para cá fazer uma manutenção da paciente, que ela tá indo ficar 70 dias em outro país, e aí a gente já adiantou a consulta dela do próximo mês e tá tudo certo, entendeu? Então a gente tem essa flexibilidade maior e previsibilidade, porque a gente sabe o que vai acontecer daqui a 70 dias. Antigamente aquele aparelho móvel, né? Ainda eu usei esse móvel. Mas esse aparelho, ele já é para segurar o dente no lugar. É uma contenção. Eu ia perguntar isso. A pessoa fez o aparelho, fez o tratamento, ficou lindo, ficou maravilhoso. E aí, isso é necessário? Tem que ter a contenção sempre. Na verdade, a gente tem que pensar ali que o seu dente, ele é preso no osso e existe... Só para todo mundo entender. É como se fosse um fiozinho de elástico que segura o osso no seu dente. Então, à medida que o dentista vai movimentando, seja com o Invisalign, seja com o aparelho fixo, você estica o elástico e aquilo ali vai formando, as células vão formando o osso ali do lado. Então, você vai movimentando e esse elástico vai ficando esticado. Se você tira o aparelho e não coloca uma contenção para segurar aquele dente, a tendência, né, do dente voltar ou de perder aquela posição é muito grande. Então, todo mundo que põe o aparelho necessariamente tem que usar a contenção. Lógico que a gente tem alguns casos que o paciente chega para a gente e fala assim, mas eu não usei a contenção e meu dente não voltou. Mas ele arriscou, né? Mas ele arriscou. E é interessante outro ponto que, assim, o osso da gente envelhece, né? E esse apinhamento, a gente falou apinhamento inferior, que é quando o dente fica encavaladinho, é a mesma coisa da ruguinha quando aparece no cantinho do olho. A probabilidade de acontecer nos pacientes no decorrer da idade só aumenta. Então, com o tempo, a pessoa... A tendência a parte de baixo é encavalar? Marca uma consulta pra mim. Bora! Mas a tendência é essa mesmo. E principalmente se o paciente... Desculpa te cortar. Principalmente se o paciente já tem essa tendência... Ele já foi um paciente que chegou pra gente lá com apinhamento. A gente foi lá e melhorou, deixou o dentinho todo retinho. Se não colocar a contenção, ele já tem a tendência a ter o dentinho apinhado. Já vem o envelhecimento do osso, então... E, na verdade, a gente também tem que pensar o seguinte, que à medida que os anos vão passando, a força da musculatura vai diminuindo na face, né? O músculo vai perdendo essa força que tem. Então, a gente tem a força da língua empurrando, força dos alimentos empurrando para um lado, e, às vezes, a força desse músculo orbital aqui da boca, ele vai perdendo um pouquinho. Então... acaba que a posição do dente ela vai mudando. E seja criança, seja um idoso, se você coloca uma força naquele dente, ele vai mudar de posição em qualquer fase da vida. Então, por isso, essa tendência, e muita gente fala assim, depois que eu fui ficando mais velho, meus dentes estão mudando de posição, estão ficando tortinhos. Mas é exatamente isso. O músculo da face vai mudando completamente. A gente vai começa a observar o pessoal mais velhinho pra você ver. Ai, meu Deus, é tanta coisa, né? Que a gente vai tratando das rugas, aí é a orelha que cresce, é o dentinho que coisa, é o nariz que cresce. O importante é cuidar, né? O importante é sempre estar cuidando. Não é só fazer o tratamento com o aparelho, é ter uma manutenção desse tratamento para não perder. Exatamente. Né? Igual os pacientes do Invisalign mesmo, no final eles têm a plaquinha de contenção. Às vezes não precisa mais ficar usando todos os dias, o tempo todo. Às vezes vai diminuindo com o tempo. Vai diminuindo. Dorme uma vez no mês, dorme uma vez na semana com aquela plaquinha. Só eu ia falar, dorme todo dia, uma vez. Não, mas para tirar a contenção é um processo. Tipo assim, tirei hoje o aparelho, o paciente vai ficar usando 24 horas por dia, tirar só para se alimentar durante um tempo. E geralmente o tempo de tratamento do paciente influencia. Também, né? Depois você põe só para dormir, depois põe para dormir dias alternados. E a gente vai te fazendo esse desmame do aparelho com o tempo. Entendi. Então é importante mesmo quem não tem, né, grandes movimentos, dentes muito tortos, é importante cuidar até a velhice como manutenção. Na verdade, todo mundo tem que
ter uma rotina de ir no dentista. Porque, por exemplo, além dessa questão dos dentes, às vezes pode parecer uma cárie, tem que fazer uma raspagem gengival, que são coisas que, às vezes, a escova não tira. A pessoa tem que ir no dentista fazer aquela raspagem, fazer aquela limpeza. Então, é interessantíssimo, assim. Todo mundo precisa ir no dentista. É importante ter essa manutenção. Eu, assim, esclareceu muitas dúvidas para mim. Eu gostei demais. Eu gostaria de agradecer vocês duas. Eu acho que o podcast foi ótimo. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigada, Carol, Thaísa. Espero que vocês tenham gostado também. E a gente se encontra no próximo podcast.